Bom dia, bom dia. Não tá fácil a pegada, viu, meus amigos? Vou comentar pra vocês aí que tá muito difícil aí de viajar, tá muito difícil de dirigir. Quem me acompanha aí nas redes sociais, Instagram e Facebook, até mesmo aí pelo WhatsApp, viram aí que eu postei que eu tô de luto por um amigo. Não é um vídeo legal, não é um vídeo bom de se fazer, mas é necessário. Esse vídeo aqui mais vai ser aí contar uma história, e essa história se transformar aí numa homenagem a um amigo meu, Fábio. Um cara aí que não convivi com ele por muitos anos, não convivi com ele por muito tempo, mas os momentos que a gente teve aí junto, que a gente compartilhou junto alguma coisa, vão ficar gravados aí na minha memória para sempre, vão ficar guardados aqui dentro pro resto da minha vida. O Fábio, eu conheci ele no tempo da Gafa, né? Eu trabalhava aí numa outra empresa há um tempão atrás aí, e depois eu parei de viajar, né? Como eu já contei pra vocês aqui nos vídeos. E eu parei de viajar e a gente perdeu o contato. Ficamos aí em torno de uns, mais ou menos uns 4 anos e meio aí sem se falar. Aí depois voltei aí e a gente se encontrou de novo ali na BBM. O Fábio tinha o Internacional 9800i. Eu não sabia que ele tinha comprado o caminhão. E o dia que eu encontrei ele foi um dia bem, como é que eu vou falar? Bem engraçado. Eu cheguei na BBM pra carregar, aí ele tava lá com o caminhão. Eu não vi que era ele, né? Aí eu desci do meu caminhão e fui direto no Internacional, e ele tava na cozinha do outro lado. E eu fiquei admirado olhando o caminhão, porque fazia muito tempo que eu não via o Internacional. E aí ele saiu de trás assim, com aquele jeito loucão dele, espontâneo. Quer comprar? Falei pra ele, se tiver pra vender eu compro. Aí a gente se cumprimentou, trocamos ali umas palavras. Ele já caçou o jeito de fazer uma comida, que era perto do meio-dia. Fez uma boia, nós comemos lá. Depois ele já estava carregado, né? E aí eu fiquei lá, ele foi, ingressou na aduana e seguiu a viagem dele. Depois eu carreguei e segui também. E a gente se encontrou no Chile de novo. E ali foi quando a gente começou a conversar de novo. Trocamos o celular, trocamos os números, né? Dali pra cá, isso faz um ano mais ou menos, a gente, todos os dias a gente conversava. Todos os dias.
eu já acordava, porque eu acordo tarde. Eu ando até mais tarde, acordo tarde, eu já acordava com aquele áudio. Bom dia, meu herói. Era a maneira que ele me chamava, meu herói. Por que da história do meu herói? Porque ele sabia, ele foi o culpado, ele foi o cara que me incentivou a comprar o Internacional. Só para vocês terem uma ideia, tanto que a gente se dava bem. Nesse dia lá eu vi o caminhão, a gente começou a conversar e ele era o boca de sacola, legítimo boca de sacola. Tudo que ele via, ele falava, não interessava se era da vida dele, se era da vida dos outros. Ele falava, ele comentava, ele... não por maldade, não era maldoso. O Fábio era um cara que não tinha maldade, ele era um cara que falava. Se ele visse uma coisa errada no meu caminhão, ele chegava e dizia: ô relaxado, não vai arrumar isso daí, tu não vai apertar esse parafuso, tu não vai arrumar essa mangueira, tu não vai tirar esse vazamento aí, relaxado. Era assim que ele fazia, e era com todo mundo. Aí depois disso, a gente conversando, trocando ideia, ele me botou na ideia, disse: cara, compra um caminhão, cara. Compra um caminhão, cara, esse caminhão tá barato. Esse caminhão é um caminhão que não tem muito valor comercial, mas é um caminhão bom, cara. Eu tenho caminhão aí, ó. O caminhão ficou na mão de empregado um tempo. Agora eu peguei o caminhão, tô viajando, o caminhão só tá me dando lucro, o caminhão só tá me dando alegria. Aí comecei a pensar, comecei a analisar e comecei a procurar também na internet. Foi que eu achei o primeiro. Aí deu certo, fechei o negócio. E ele me chamava de meu herói pelo simples fato de eu ser um empregado, de eu ser um comissionado, né, que nem a gente fala. E eu tá pagando o caminhão e já ter pego o segundo, né? Aí ele me chamava de meu herói por causa disso. Pra vocês terem uma ideia, o coração desse cara era tão grande, tá tão grande, que quando a gente tava lá no Chile, que ele chegava, ele não deixava eu comprar nada. Nada, comida é cara no Chile. Ele levava carne, ele assava, ele fazia, acontecia. E ele dizia: não, tu tem que pagar o caminhão. Não é pra comprar nada, ele dizia pra mim. Eu dizia: pô, Fábio, mas não é legal. Não, já te falei, eu disse. E aí dali ele me colocou aí num grupo, tá? Me colocou ali num grupo de WhatsApp, Irmão do Internacional. Aí eu conheci inúmeras outras pessoas através dele. E domingo agora, tá? Eu tava em casa, tava deitado ainda, tá? Era 9 e pouco da manhã. E tantas outras pessoas que eu conheci, né? Através dele, eu conheci o Eduardo. O Eduardo também é dono de caminhão. E nós temos aí uma ligação em comum, eu, o Eduardo e ele, por causa de uma cooperativa, que é um projeto nosso. O Fábio, inclusive, era um dos cabeças junto com a gente para a formação dessa cooperativa. Nunca comentei nada com vocês aqui, mas hoje eu vou comentar porque merece, é um vídeo que merece eu falar. Então surgiu a ideia de nós montar uma cooperativa de motoristas. E o Fábio é uma das pessoas que estava junto com a gente nesse projeto aí, o Eduardo também. E o Eduardo no domingo me ligou, né? Me ligou de manhã cedo. E eu vi a ligação do Eduardo no celular. Eu disse: o que será que o Eduardo quer? Domingo de manhã, era cedo, vamos dizer assim.
Atendi o Eduardo. A Malu tava comigo. A Malu tava deitada comigo na cama, no meu braço, dormindo. Eu acordei tocando o telefone. Eduardo, olhei, Eduardo disse, que será que o Eduardo quer? Eu atendi ele. E o Eduardo me fez duas perguntas. O Eduardo disse: "Tu tá bem, Reni?" Eu disse: "Tô, Eduardo. O que aconteceu?" Mas nunca que eu imaginava que o Eduardo ia me dar a notícia que me deu. Nunca imaginei. O Eduardo disse: "Tu tá dirigindo ou tu tá parado?" Eu disse: "Eu tô em casa, Eduardo." Aí eu vi que a coisa era séria. Mas a essa altura do campeonato eu nem deduzi o que era. Eu juro pra vocês que eu achei que era algo relacionado à cooperativa, que o Eduardo ia dizer que tinha desistido, que não ia mais querer fazer parte. Porque até então eu e o Eduardo, a gente é amigo, a gente se dá bem, mas nós não temos o contato diário, nós não temos aquele contato de estar toda hora falando, diferente de como era com o Fábio. A gente falava todos os dias por inúmeras vezes. E aí o Eduardo seguiu. Tem uma notícia pra te dar que não é muito boa. Eu digo: "Rapaz, fala de uma vez o que é." O Eduardo, o Fábio se acidentou ontem e faleceu. Eu digo: "Como é que é a história, rapaz?" Ele é isso daí. Eu digo: "Mas isso é mentira, Eduardo." "Não, é verdade." Eu disse: "É mentira, rapaz. Falei com o Fábio ontem o dia inteiro." "Não, é verdade." Bem de tardezinha, diz ele. Às 18h26, diz ele. Foi a última hora que ele entrou no celular. Bom, eu falei pro Eduardo, nisso daí eu já tava em pé, tava sentado na cama. Falei pro Eduardo: "Eduardo, eu vou ligar pra Silvia, que isso é mentira." Aí liguei pra Silvia. Falei com a Silvia: "Silvia, o que aconteceu?" Diz ela: "Reni, eu tava falando com ele, uns áudios. O Fábio me mandou um áudio de 1 minuto e pouco. Deu um grito dentro do caminhão: 'Sai, cachorro!' Provavelmente passou algum animal na frente, algum cachorrinho na frente dele. E como o cara era um cara muito bom, ele deve ter freado, deve ter desviado esse cachorro e tombou o caminhão." Aí vai pra internet, procura aqui. Aí fiquei conversando com a Silvia mais um pouco, me coloquei à disposição dela para o que fosse preciso. Aí já falamos para ajeitar um lugar para guardar o caminhão. Falei com o Regis da BBM, agradecer o Regis. Já falamos outros assuntos referentes a trazer o Fábio, o corpo dele para Canoas, para fazer as homenagens conforme ele desejava, que era ser cremado e as cinzas jogadas ao mar. E aí a ficha foi caindo, meus amigos. O negócio foi apertando. Aí fui lá no grupo do Internacional, lá no Irmãos do Internacional, dei a notícia. Fui no Elite do Bill também, dei a notícia. Fui no grupo da cooperativa, do projeto, né, da cooperativa, dei a notícia. Formei o pessoal da BBM, Regis, um ex-funcionário da BBM também, que era muito amigo dele, do Fábio, o Marcelino. E comecei a pensar e procurar, pesquisar na internet o que tinha acontecido. Aí achei uma notícia muito superficial, sem nome, sem foto, sem placa de caminhão. E não querendo acreditar e levando até a incredibilidade, né? Dizendo: não,
Pode ter um engano. Fui várias vezes no celular dele, olhei, tava lá o celular sem internet, porque eu mandei uma mensagem, escrevi meu amigo, mandei pra ele, não recebeu a mensagem. Enfim, eu fui eliminando as possibilidades de isso ser mentira. Até o ponto de, da hora que eu liguei pra delegacia de Jacareí, e aí sim tava lá, já tinha uma ocorrência formalizada. Eu via onde que estava o corpo dele no IML já de Jacareí. Nisso eu avisei o Marcão, avisei o bandido, o Jorge, que é um uruguaio, ponta firme, muito amigo do Fábio, tem o Fábio como um filho. O Fábio comprou Internacional baseado no que o bandido, que é o apelido do Jorge, falava. E aí a coisa começou a apertar, começamos a perder as esperanças. A Silvia também tinha contatado a delegacia já de Jacareí, o delegado já estava com o endereço, já estava procurando o número de telefone. Enfim, isso daí foi se desenrolando da pior maneira possível até o desfecho, que foi ontem. A Silvia ia até Jacareí, a Silvia é a esposa dele, do Fábio, até ela ia a Jacareí fazer o reconhecimento aí presencial do corpo dele. A Silvia estava junto com ele ontem lá no IML, me mandou 2 mensagens: é ele, sabe? Bom, ali desabou. Ali, quando ela mandou essas mensagens, eu disse: agora deu, agora não tem mais o que a gente relutar, não tem mais o que a gente pensar. O meu amigo já não tá mais entre nós. O Fábio era um cara extremamente cuidadoso com aquele caminhão, um cara que não era de frescura, não era de estar passando pretinho em pneu, não era de estar pulindo o tanque, mas a mecânica era 100%. 100%. Conversamos muito, eu e o Doc. O Doc é outro cara também, dono de Internacional, amigo do Fábio demais. O Doc tá na linha Internacional por causa que o Fábio deu força, o Fábio ajudou, o Fábio botou pilha nele pra ele vir pro Internacional. E eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo, meus amigos, que a perda desse camarada, além dele fazer falta aí para a família dele, né, que é a Silvia, um filho já chegando na juventude e um bebezinho de menos de 1 ano, ela vai ser muito grande, muito grande. Eles vão sentir demais a falta desse cara, porque mesmo sendo motorista de caminhão, sendo dono, sendo proprietário, andando pra caramba do jeito que ele andava, ele era um pai presente. Sexta-feira retrasada ele chegou em Uruguaiana, ingressou o caminhão na Elog, foi lá na minha casa. Nós tínhamos que pegar um botão lá porque estava estragado no caminhão dele, e eu dei o botão para ele colocar lá.
E ele, pra vocês verem que o cara era tão gente boa, mas tão gente boa, que ele foi lá no meu caminhão junto comigo, lá na BBM. Funcionamos o caminhão e tal, e o caminhão tá com a direção quebrada. Ele tinha colocado uma outra direção no caminhão dele. Ele pegou e disse assim, ó, cara, eu não ia fazer isso, não ia vender, não ia fazer nada com a minha direção, mas eu tô com a direção lá em casa guardada, ia botar em cima da minha churrasqueira a direção do meu primeiro caminhão que comprei. Eu vou te dar pra ti essa direção, porque tu vai precisar, a tua tá toda quebrada aí. Eu disse, vá, Fábio, tu vai fazer isso? Ele falou, vou fazer isso daí. Pra vocês verem que o cara era pedra 90, o cara era gente boa. E aí ele foi fazer a viagem, aconteceu esse acidente aí. E eu vou falar pra vocês, a falta que esse cara tá fazendo aí no meio da gente aí é muito grande. Por quê? Porque existem vários tipos de amizade. Existe aquelas amizades que são só interesse, existe aquelas amizades que são só tirar proveito, de qualquer maneira que for, mesmo que seja uma informação, existe. Mas esse cara não, esse cara era um cara puro, era um cara digno, era alguém que merecia respeito, que merece respeito. Eu tenho tantas coisas pra falar dele aí, mas sei lá, dá um nó, sabe? A gente fica aí sem poder falar, sem ter criatividade. Eu não consigo ter criatividade, entendeu? Eu queria gravar um vídeo para homenagear ele, para dizer que ele era um cara top de linha, era um amigo, era um irmão, mas as palavras falham, entendeu? A gente tem sentimento e tentar decifrar a maneira que foi esse acidente é uma incógnita quase que impossível. O cara era um bom motorista, sabia trabalhar, não era inexperiente, uma experiência bárbara. Conhecia o caminhão era dele. Aí vocês imaginam o cara, a estrada lá em Jacareí, onde foi que aconteceu, na estrada que liga a Ambev a Dutra. É muito sinuosa, tem algumas subidinhas, mas é mais plana, né? E por relatos de pessoas que são dali da região, eu fiquei sabendo que existem muitos assaltos ali. E por incrível que pareça, a modalidade é essa, igual o acidente dele. Que as pessoas provocam um acidente, induzindo a pessoa ao tombamento para saquear carga, pneu, módulo, válvula. Eu sei que isso que eu vou falar agora é irrisório, como é que eu vou dizer pra vocês, não tem valor nenhum, né, perante a vida dele, mas era um bem da família, era um bem deles, né, o caminhão. Pra vocês terem uma ideia, o caminhão ficou de sábado para domingo. De sábado para domingo fizeram uma limpa no caminhão, roubaram quase tudo. Pneus ficou poucos ali no lugar. E aí de ontem, no caso de domingo para segunda para ontem, acabaram de roubar o restante. As roupas dele tudo atirada em volta do caminhão lá. Ferramenta que ele tinha, peça que tinha, roubaram tudo. Módulo do caminhão.
tudo. Carteira, documento, dinheiro, cartão, tudo, roubaram tudo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quiser postar aí nos comentários embaixo do vídeo, posta. Qual a consciência de uma pessoa que faz isso? Que chega lá num acidente, vê a pessoa agonizando nos últimos minutos ali de vida, vê um corpo de bombeiro cortando lataria de um caminhão para tentar salvar uma vida e simplesmente ignora tudo isso daí, ignora esses valores, ignora o valor honestidade, ignora o valor humanitário, ignora o valor de ser humano, ignora tudo e vai lá e começa a saquear, vai lá e começa a roubar um bem que não lhe pertence, um bem que é de outrem, que está ali em óbito. Pergunto para vocês, qual que é a consciência, qual que é o valor? Eu não vou chamar de ser humano, eu vou chamar de espécie humana. Qual é o valor de uma espécie? Um ser que faz isso. Eu não consigo definir, infelizmente. Se eu for falar, eu vou dar muitos adjetivos aí pejorativos. Eu vou falar muita coisa que não vai ser legal. Porque a pessoa conseguir a fazer isso daí num momento desse, ela não tem caráter, ela não tem nada. Eu vou definir como um saco de lixo que tem vida. É um saco de lixo para mim que tem vida. Nós criamos aí uma campanha solidária dentro dos grupos para ajudar a Silvia, para ajudar ela aí nessa empreitada, né, que é trazer ele de volta para o Rio Grande do Sul, fazer a cremação e prestar as homenagens. Eu não vou dizer prestar as últimas homenagens, porque o Fábio é um cara que não vai ter só uma homenagem. O Fábio é um cara aí que vai ser lembrado, vai ser homenageado por muitos e muitos e muitos tempos. Então, eu vou deixar aqui no vídeo, tá? Primeiro comentário, eu vou postar o vídeo, vou fixar aí um comentário no topo. Se alguém quiser contribuir com algum valor aí, independente do valor que seja, meus amigos, independente se for R$10, 20, 30, 50, 100, 500, 300, o valor que for. Tem um filhinho de menos de 1 ano. Eles têm um valor no banco, mas está tudo bloqueado porque os
cartões foram roubados. E a Silvia tá lá, uma guerreira, demonstrando aí de todas as formas o amor que ela tinha pelo Fábio. Foi a São Paulo, deixou o filhinho pequeno em casa com a família dela, pulou no avião aí, foi a São Paulo e tá lá com unhas e dentes, desenrolando aí todos os trâmites para trazer o esposo dela embora da maneira que ele sempre falava que queria que fizesse. Admirei muito a atitude dela em ser forte da maneira que está sendo, porque não é fácil, não é mole passar por que ela tá passando, né? Mas ela tá lá firme e forte, fazendo jus aí a promessa, né? Quando um casal ele forma uma relação que é na alegria, na tristeza e na dor. Então não é fácil não se entregar e conseguir aí tá resolvendo tudo que tá resolvendo. E com esse vídeo aqui eu quero homenagear esse cara, Fábio Araújo, Fábio do Internacional. Dizer aí que foi um grande amigo, foi um companheiro, foi um grande incentivador, e que tu vai ficar guardado, Fábio, aí na minha memória por muito tempo. Eu nunca apaguei nenhuma mensagem que a gente trocava ali, porque a amizade era grande, então não havia necessidade de apagar, né? E de domingo pra cá, ontem mesmo de noite, madrugada, era 4 horas da manhã que eu parei ali pra tirar um cochilo, que eu tenho que carregar na Ambev, Ponta Grossa. São 1.200 quilômetros. Eu saí ontem tarde já, por causa que tinha que fazer uma manutenção no caminhão. E durante a vinda, na madrugada ali, eu volta e meia colocava um áudio, colocava outro ali para escutar a voz do Fábio. É o que resta, viu, bicho velho? Ficou pra nós aqui as boas lembranças. Ficou pra nós aqui as risadas, os conselhos. Ficou aqui a tua lembrança como um guerreiro, um pai top de linha que adorava os filhos, toda hora falando com a esposa e falando da esposa. Então, ficar registrado aqui o carinho especial que eu tinha por ti. Tu era um cara 10, tu era um amigão, um cara que não tinha tempo ruim, não era mesquinho, pegava uma carga boa, falava onde tinha pego, qual era o valor. Passava o telefone do cara que tinha te passado a carga.
Não deu certo nós fazendo essa viagem aí pro sul do Chile. Infelizmente, o Papai do Céu não quis. Te recolheu aí pro céu e, como diz a minha filha, como diz a Malu, virou uma estrelinha. Difícil segurar as lágrimas, porque a gente, quando tem uma amizade aí sincera, o sentimento aflora, o sentimento vem à tona. Sou meio duro pra chorar, não sou muito fácil, mas não tô tendo como segurar. Dizer pra ti aí em cima que tu, como a gente fala na gíria, né, entre os motoristas, tu tá no segundo andar hoje. Olha aí pela tua família, fica de zóia aí no teu alemão, teus filhos, e às vezes em quando dá uma olhadinha por nós aí. Beleza, Fábio? Que Deus te dê um bom lugar aí no céu, te dê um descanso eterno. Eu deixo registrado aqui nesse vídeo que tu foi um amigo e tanto. Foi um cara aí que fez a diferença. Fez a diferença, principalmente na minha vida, porque tu me deu muita força para comprar aquele carro, aqueles 2 caminhões lá. Eu vou colocar nos 2 caminhões. Deixar registrado aqui também. Pode ter certeza, vou colocar atrás ali, Eterno Fábio. Beleza? Eu vou encerrar o vídeo falando aqui, dizendo que perdi um grande amigo, um irmão. Que Deus te dê aí o descanso eterno. Que tu descanse em um bom lugar, amigão. Tu tinha um bom coração, tu merece isso daí. Falou, um abraço para todo mundo aí também. As pessoas que contribuíram aí com essa ajuda que a gente levantou aí nos grupos, e eu tô levantando aqui no YouTube também. As pessoas que vão se sentir no coração aí de contribuir. Eu só tenho a dizer muito obrigado. E que Deus recompense vocês aí imensamente. Falou? É nóis, Terminador 9800i. E hoje a frase que eu vou encerrar o vídeo aqui é que as amizades, elas devem ser cultivadas. As amizades, elas devem ser mantidas. As boas amizades, e muitas das vezes elas criam laços e vínculos muito mais que parentes. Um grande abraço a todos. E essa é a simples homenagem que eu fiz aí pro meu amigo Fábio Araújo, o Fábio do Internacional. É nóis, Exterminador 9800i. Um grande abraço a todos e um bom dia.